Olá pessoal, então eu estou aqui novamente para fazer mais um vídeo sobre costura. E hoje eu trouxe minha amiga Tereza para apresentar a vocês. Oi. Tereza é uma das pessoas que depois que eu comecei a aprender a costurar, ela disse que tinha muita vontade de aprender a costurar. É verdade. E assim, eu ainda não tenho conhecimento suficiente para dar aula de costura, mas à medida do que eu posso, eu estou ajudando ela a se introduzir nessa arte, né? Então a gente já fez um dia a gente transformou aqui uma calça jeans numa bolsa e numa sacola eco bag que a gente vai terminar hoje ainda. Mas para hoje eu me preparei um projeto para ela poder aprender, né, praticar a costura e que para mim o mais importante é que eu estou utilizando retalhos, né? Eu não estou perdendo material, que é uma área que minha amiga gosta muito, inclusive. Porque todo tecido que eu uso sobra pequenos retalhos, assim, que dá pra fazer alguma coisa. E eu guardo. Vou mostrar aqui onde é. Que eu acho que eu já mostrei nesse balde aqui, cheio de retalho. Então eu guardo os retalhos e quando surge alguma ideia, eu vou lá e utilizo. E a ideia de hoje vai ser uma bolsinha, ó. E assim, essa bolsinha fui eu que fiz hoje, já até gravei pra mostrar a vocês como é. Olha, tá aqui. Tudo feito com material reutilizado. E, assim, uma das coisas que eu queria dizer que é muito importante é que a primeira bolsinha que eu fui fazer, me dê ali, Tereza. Eu faço as coisas assim muito na intuição. Eu assisto alguns vídeos e depois fico tentando encontrar a melhor maneira. Alguns modelos que eu assisti usam manta de acrilon. Mas eu fui tentar fazer e não gostei. Então eu desmanchei e tentei fazer de novo. E no lugar do acrilon, eu usei feltro. E aí eu fiz essa bolsinha e eu tava super feliz. Só que quando eu terminei, o zíper tava virado para dentro. Ou seja, eu errei no meu primeiro projeto, mas isso não me desanimou. Eu fui aprender e descobrir por que eu tinha errado nessa bolsinha para poder fazer a próxima que tá certa. Então, a questão aqui é prática e é você não desistir. Então hoje a gente vai fazer essa bolsinha, eu vou botar o vídeo para vocês verem. E eu espero que Tereza goste, né? Vou gostar, claro. Desse projeto. E depois eu quero que ela faça um vídeo aqui falando o que é que ela tá achando sobre essa nova experiência dela de costurar. Tá certo? Então fique com o vídeo aí e obrigada. Bom, então para esse projeto, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou utilizando materiais que eu já tinha, que são retalhos de tecidos, né? Então, eu estou utilizando aqui, para o forro, eu vou utilizar o TNT, que eu tinha aqui já. Mas, se você quiser, você pode utilizar tecido. Por exemplo, aqui, para a parte de fora, eu estou usando esse cetim de beijinho, que também é um retalho. Você pode perceber que eu nem cortei ainda, olha. É um pedaço de tecido que sobrou. E em alguns vídeos que eu assisti, dava a opção de fazer com algodão, com tricoline estampado e fazer apenas duas estampas diferentes. No meu caso aqui, eu vou fazer isso aqui é o forro. Isso aqui é a parte de fora, que tem gente que faz com aquela manta de acrilon. E eu vou usar feltro para dar estrutura à necessaire. Além desses três tecidos que você vai precisar de um zíper também. Que ele deve passar um pouquinho do tamanho da necessaire que você vai fazer, certo? Régua, um alicate, porque a gente vai precisar retirar esse esbarro que tem aqui, ó, do zíper, porque quando a gente for pregar o zíper tem que estar as duas partes separadas, certo? Tesoura. Se você não tem máquina de costurar, for fazer à mão, é bom você usar também cola para ajudar. Também indico cola para quem não tem costume de costurar, não assim, de costurar várias peças ao mesmo tempo. Você pode usar a cola para ajudar a dar uma firmada antes de passar a costura, certo? E eu tenho um molde aqui feito de papel, que era uma folha de ofício inteira. Eu dobrei no meio, peguei a régua, tirei a medida aqui de 3 centímetros e 3 centímetros. E recortei esse quadrado, fiz dos dois lados. Esses recortes são chamados de efeito caixa de leite,
que no caso vai ser o fundo da necessaire. Quando a gente fizer, isso aqui vai ser o fundo, certo? O que mais que nós vamos precisar? Uma canetinha, se você precisar marcar no tecido e não quiser fazer de olho, é bom para quem não tem experiência. E eu acho que só. E agora eu vou começar a cortar o tecido. Aqui no meu caso, o que vai determinar o tamanho da minha necessaire é esse feltro, porque é o menor tecido que eu tenho dos meus retalhos. Então, todos os tecidos vão ter que ser cortados no tamanho dele. E aí, eu posicionei assim, do maior para o menor, que é para eu poder fazer o corte, baseado neste quadrado, certo? Se você for comprar o tecido, você pode resolver o tamanho da necessaire que você quer. Basta você medir aqui a largura e aqui é a altura. Lembrando que sempre vai ser dividido pelo meio. Se você quer uma necessaire de 30 centímetros, você tem que ter um pano de 60 centímetros. Ou 65, porque tem as costuras ainda, né? Então, aqui no meu caso, eu tenho um pano de 35 centímetros de altura. Então, ele vai ficar na metade, né? De 16, mais ou menos. E a largura dele é 25. Lembrando que o zíper tem que ser sempre um pouco maior do que a largura, né? Então, meu zíper é de 30 centímetros, certo? E agora eu vou cortar. Bom, então aqui eu já cortei. Você pode ver que estão todos mais ou menos do mesmo tamanho. Se você não tiver prática de cortar tecido, eu aconselho usar alfinete prendendo as 3 camadas de tecido para elas ficarem iguais. Aqui o feltro ficou um pouquinho maior, mas isso a gente acerta na costura também. Agora vamos colocar na ordem de costura, certo? Essa parte é uma parte muito importante de raciocinar, porque esse feltro, quando você desavessar a necessaire, ele vai ter que ficar nessa posição e o forro vai ter que ficar aqui, certo? Então, para a gente costurar e o zíper ficar embutido, você vai fazer essa ordem aqui: feltro, tecido da frente e forro. Se o seu forro for estampado, por exemplo, se eu fosse usar esse outro retalho aqui para o forro, eu usaria o forro assim, ao avesso. Esse é o direito e esse é o avesso. Costuraria direito com direito, estampa com estampa. Porque na hora que eu for desavessar, essa peça aqui vai vir aqui para trás, vai ficar costurada aqui assim, certo? Aqui nesse caso, como eu não tenho estampa, eu até prefiro fazer sem estampa para não me preocupar com isso. Eu vou colocar assim. E o zíper vai entre esses dois tecidos. A gente vai separar o zíper, vai botar uma parte aqui e uma parte aqui. Essa é a primeira costura, fixar os dois zíperes, as duas partes do zíper nas laterais. Porque o zíper, depois a bolsa vai ficar assim, entendeu? Então, vamos separar o zíper para poder colocar aqui. Olha, eu fiz essa necessaire ontem, você pode observar aqui que o zíper está ao avesso, certo? No caso, eu vou ter que desmanchar ela todinha para desvirar essa primeira costura. Eu errei na primeira costura e acabou dando um erro no final, né? Quando você for colocar o zíper, você tem que colocar o zíper para baixo, olha, assim é para cima e assim é para baixo, certo? Ele vai ter que estar para baixo e com os dentinhos virados para dentro, entre o forro e o tecido da frente. Vamos colocar assim. Da mesma forma, eu vou colocar do outro lado, ele virado para baixo e com os dentinhos para dentro, do outro lado. Você tem que medir para que a distância que fique aqui seja a mesma que fique aqui, tá bom? E é nesse momento que, se você achar melhor, você pode
dá uma colinha aqui no zíper com um pano, para ele não ficar escorregando. Porque no caso são 4 coisas que você vai costurar ao mesmo tempo. Ou então você pode estar usando alfinete, tá certo? Então a primeira costura é feita assim. Eu vou ali na máquina costurar e volto já. Então eu já fiz as costuras aqui, ó, tá vendo? E essa parte que está sobrando do zíper, eu vou aparar toda. Eu escolhi uma linha begezinha por causa da tonalidade desse tecido, apesar que a maioria das costuras vão ficar todas embutidas, certo? Então, dos dois lados, o que tiver passando do zíper, eu vou aparar agora. Pronto, agora já aparado, eu vou pegar a parte do forro e vou desaversar aqui, ó, tá vendo? Vou botar ela pra ficar junto do feltro. Tá vendo? Agora, depois que eu desavessei, a gente chama na costura de rebater a costura. Eu vou passar uma costura aqui, nesse tecido, pra não ficar revirando, pra pregar os 3 tecidos assim agora, tá vendo? Se você quiser, você pode fazer zigue-zague aqui, eu não acho muito bonito, então eu vou fazer uma costura reta. Outra coisa, na hora de pregar o zíper, se você tiver o pé de zíper, que faz com que a gente costure ele mais rentezinho aqui, você pode usar. Eu tenho, porém eu usei o meu pé normal, o pé que a gente usa para costurar todos os tecidos, certo? E agora eu vou lá na máquina fazer a costura aqui e volto para mostrar a vocês. Eu trouxe a câmera pra cá pra mostrar a vocês como é que eu tô pregando e pra lembrar de sempre dar retrocesso no começo e no final da costura, certo? É muito importante para que a costura não se desfaça. Então, tá aqui, ó, já peguei essa parte. Agora, nós vamos colocar a cabeça do zíper que a gente tirou. Agora, a gente vai colocar a cabeça do zíper, certo? Você vai virar assim e vai juntar as duas partes, da onde a gente tirou aquele ferrinho. E aí, a gente vai colocar o zíper de um lado e do outro e puxar. Lembrando que não tem problema ter tirado o esbarro aqui do final, porque vai fechar, vai ficar costurado. A cabeça do zíper vai ficar presa na costura. Precisa ter um pouquinho de paciência. Entrou de um lado e saiu do outro. Precisa ter só um pouquinho de paciência, mas depois que ele se encaixar aqui... Pronto, igualei as pontas e agora eu vou puxar. Pronto, deu certo, viu? Aí, agora é o pulo do gato. Você vai ter que deixar esse zíper metade aberto e metade fechado, assim. Porque a gente vai virar ele do avesso para fazer a costura de fechar as laterais, certo? Só que a gente tem que lembrar que não pode deixar tudo fechado, porque senão na hora de desavessar não vai dar certo. Avessei ele todinho. E agora eu vou botar o forro pro outro lado, certo? Assim. Então, de um lado eu tenho o feltro e do outro lado eu tenho um forro. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura inteira reta aqui, atravessando, o que vai fazer fechar essa ponta do zíper. Os dentinhos tem que ficar virado pro forro, tá? Assim, ó. Tá vendo? E você vai passar a costura reta de um lado até o outro. E depois você vai passar no outro lado, ela inteira, tá bom?
Então, eu tô optando fazer tudo aqui na máquina, porque como eu preciso fazer costuras aqui, é mais prático. 3 centímetros aqui na régua. Ai, deixa eu ver se eu mostro aqui. Viu? 3 centímetros. E aí, eu marco com um lápis aqui. Vocês vão fazer assim também. E aí, eu marco 3 centímetros aqui. E aí, eu marco pra cima. Eu vou fazer essa marcação nos 4 cantos para mostrar a vocês, tá? Lembrando que a marcação é a beira é a costura, tá bom? Não pode contar com o resto do tecido. Assim. Então, esses quadradinhos a gente vai retirar agora. Pronto, agora que eu já recortei, dá pra vocês verem daí, ó, tá recortado. Eu vou fazer a costura da caixa de leite, que no caso eu vou abrir aqui, ó, a parte da frente. Tá vendo? E vou costurar assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Pronto, assim. Assim ficou melhor. Vou abrir de novo, ó. Tá assim, certo? E aí, eu abro o buraco. E faço assim. Essa vai ser a costura da caixa de leite. Vou fazer essa nesse lado, e em apenas um dos lados do forro. Porque o outro buraco vai servir para eu passar, desavessar a necessaire, tá bom? Pronto, então, eu já fiz a costura aqui e já fiz a costura aqui. Em alguns modelos, pedem para deixar essa costura aqui maior para poder desavessar. Mas aí eu vou tentar virar por dentro desse buraco, tá bom? Então, eu vou enfiar a mão aqui dentro. Vou pegar aqui o fundo, ó. E vou passando aqui devagarinho. E dessa vez eu acho que o zíper ficou certo. Ó. Antes de desavessar, lembre de cortar a pontinha do zíper que ficou sobrando lá dentro, que aqui eu esqueci. E eu não vou fechar aqui a costura ainda, porque eu vou terminar de ajeitar lá. Mas quando você terminar, você pode fechar aqui à mão ou na máquina. No caso aqui, eu vou fechar na máquina. E aí, é isso, ó. A necessaire tá pronta. Bom, então tá aqui a necessaire, gente, já terminado. Eu acho que ficou um charme de cetim, de beijinhos. O zíper dessa vez ficou correto, costurado nas pontas. Diferente desse aqui, que eu esqueci de deixar pra dentro essa costura. E o zíper ficou invertido, né, ao avesso. Como vocês puderam ver, o zíper é a primeira coisa que a gente prega. Então, como eu só percebi quando eu terminei, ele ficou assim. Mas também teria ficado lindo, né? Tá no tamanho bem lindo, ó. Todas as duas foram feitas com retalho, material reutilizado. E dentro o forro de TNT que eu usei. Se você quiser, você pode usar outro tecido estampado aqui. Eu só tenho uma observação a fazer quando vocês forem fazer, se o tecido for tipo cetim, que é escorregadio,
vocês tomem bastante cuidado para conseguir fechar todas as costuras, porque às vezes o tecido escorrega, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado.